Olá, turma, estamos de volta com esse assunto muito importante a respeito da higiene e profilaxia. Vamos lá. Então, agora nós vamos entrar num tópico bastante importante também para nós, que é a saúde do trabalhador, né? Então, relacionado ao trabalho, ao nosso trabalho, tá? Então, adequadas condições de trabalho são essenciais à preservação e manutenção da saúde física e da saúde mental. Portanto, ao abordar temas saúde e trabalho, deve-se necessariamente considerar as relações existentes entre o homem, entre o ambiente em que ele trabalha e que é o ambiente em que ele exerce essa atividade, né? A crescente expectativa de lucros por parte dos empregadores, que são os empresários, aumentou significativamente a exploração da força de trabalho, piorando as condições de vida e de trabalho para os trabalhadores. A inter-relação entre as áreas da saúde, meio ambiente e educação tem contribuído para as discussões que envolvam a qualidade de vida do trabalhador. Neste sentido, algumas organizações têm investido na realização de cursos de humanização do serviço, em ações voltadas para a melhoria das relações entre os trabalhadores, né, redução do estresse e fornecimento de equipamento de proteção individual e coletiva. Lembrando que o fornecimento de EPIs e EPCs, que são os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletivas, eles são de responsabilidade do empregador. Então, o empresário, o dono da empresa, ele tem a obrigação de fornecer esses equipamentos para os trabalhadores, tá? Como profissional da área da saúde, faz necessária sua compreensão acerca do controle dos agentes físicos, biológicos e químicos, fundamental para a garantia da saúde. Mais na frente a gente vai ver um pouco sobre a NR32, ela dispõe muito sobre essa questão de saúde do trabalhador relacionado aos profissionais de saúde, aos EPIs, aos EPCs, então a gente vai explanar ainda mais esse conteúdo. Então, como é o dia a dia enfrentado pelos profissionais de enfermagem no serviço de saúde? Façam essa pergunta para vocês, como é que vocês veem esse dia a dia desses profissionais? Será que seus direitos têm sido garantidos pela legislação? Será que os nossos direitos estão garantidos? Será que os empregadores, os empresários, os donos das empresas estão garantindo o nosso direito dentro da instituição? Já pensou a respeito do pagamento de insalubridade? A gente exerce uma profissão insalubre muitas vezes. Vale a pena nos submetermos a um trabalho que nos tira o que temos de mais precioso, que é a nossa saúde, em troca de um percentual mais alto de trabalho? Então, isso diz respeito muito à carga horária elevada de trabalho. Vale a pena? Porque a gente sabe que o indivíduo, que o ser humano, ele tem um limite. Então, o trabalho ele deve ser exercido em condições dignas, ideais. Ele não deve ser excedido, porque isso vai comprometer a saúde dele. Entretanto, muitos desses trabalhos considerados insalubres devem ser realizados. A gente sabe que a gente tem que realizar, né? Só que em condições ideais. Porém, queremos trazer para reflexão a ideia de que muitas das condições insalubres às quais os trabalhadores brasileiros estão submetidos poderiam ser eliminadas com investimentos em tecnologias mais avançadas. O serviço insalubre ele sempre vai existir, mas vai diminuir o risco para a saúde do trabalhador se tecnologias, se cuidados forem adotados, tá? A lesão por esforços repetitivos, os níveis de ruídos dos equipamentos, o uso de produtos tóxicos, a falta de investimento na adoção de certas tecnologias disponíveis no mercado que poderiam reduzir o risco de doenças e a não melhoria das condições de ambiente de trabalho continuam sendo uma realidade. E, infelizmente, a gente vê que essa realidade não está mudando tanto, né? Os trabalhadores, eles precisam conscientizar-se das responsabilidades que devem ser cobradas dos governos e das empresas que desobedecem às normas e às políticas de preservação do meio ambiente e da saúde de nós, trabalhadores. Tais políticas, como a Política Nacional da Saúde do Trabalhador, por exemplo, são resultados de movimentos sociais, movimentos desses trabalhadores, nossos movimentos, né?
que de forma organizada procura identificar o descumprimento de determinadas normas e políticas e influenciar a adoção de estratégias que favoreçam a sociedade em geral e os trabalhadores em particular. Essas políticas adotadas para a saúde do trabalhador, elas são lutas constantes, porque nós, trabalhadores, precisamos lutar para melhores condições de trabalho. Às vezes, os empregadores eles só pensam em lucros e nós, trabalhadores, muitas vezes somos esquecidos. Então, eles esquecem do cuidado que devem ter com a saúde, na nossa saúde. Nós devemos lutar por essas políticas. O objetivo das lutas de cada organização social busca empreender a melhoria do acesso ao homem às alternativas mais adequadas no trato da questão da saúde e do meio ambiente. Lembrando que o trabalho, né, que é exercido, determinada atividade que é exercida, ela não deve ser uma atividade que vá agredir tanto o meio ambiente. O meio ambiente ele deve ser preservado, né? Como técnico de enfermagem, você deve procurar conhecer o perfil epidemiológico de morbidade, né, morbimortalidade, na verdade, dos trabalhadores do estado do município que você trabalha, o que você vai trabalhar, tá? Ou seja, os que adoecem e os que morrem, a fim de que a atuação do profissional não seja descontextualizada. Então, a gente deve conhecer como é o ambiente de trabalho que nós vamos atuar ou que nós já atuamos, para conhecer ali aquela realidade, para saber como é que nós devemos melhorar, para saber como é que nós vamos lidar com aquela realidade. Uma das dificuldades que certamente você vai encontrar é o fato de que, muitas vezes, os dados oficiais não correspondem à realidade que a gente enfrenta. Infelizmente, não correspondem, pois várias doenças profissionais sequer são notificadas. Lembrando que qualquer doença ocupacional, qualquer acidente de trabalho, ele deve ser notificado. A gente tem a CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho. Todo e qualquer acidente de trabalho, seja ele o menor que seja, ele tem que ser notificado. Infelizmente, muitas vezes não são. Por isso é que os dados, às vezes, eles mascaram a nossa realidade. Esse problema é a subnotificação. É gravíssimo, porque além de demonstrar a insensibilidade e o desconhecimento daqueles que deixam de fornecer informações, revela que muitos ignoram e desconsideram que a elaboração de um planejamento adequado depende do fornecimento de dados reais. Como é que a gente vai planejar se a gente não tem os dados reais? Então, aqueles dados que estão mascarados vão nos mostrar uma realidade que não existe e por isso não vai ser possível um planejamento adequado. Há muitas razões que justificam a existência da subnotificação. Grande parte dos trabalhadores brasileiros, por exemplo, não possuem nem carteira de trabalho assinada. Por isso é que os empregadores não notificam quando acontece algum acidente de trabalho com eles. Essa questão é tão importante que mereceu por parte do Ministério da Saúde a criação do Programa Saúde do Trabalhador, cujo objetivo é a promoção, proteção, recuperação e reabilitação do trabalhador, atuando com vistas a intervir na realidade atual, modificar por meio de ações voltadas para o investimento na qualificação dos processos de trabalho, melhorar as relações que ocorrem no ambiente de trabalho, orientar a adoção de medidas que promovem a redução da incidência desses acidentes de trabalho, adotar medidas de orientação para o trabalhador. O trabalhador ele deve ser orientado a todo momento em relação à atividade que é exercida naquele ambiente. Compete ao Estado, porque o Estado é responsável pela assistência médica ao doente e aquele que sofreu o acidente de trabalho. Compete à empresa também, que deve estabelecer as condições necessárias e um ambiente ideal para a realização das atividades desse trabalho. Compete aos sindicatos também, que devem conscientizar os trabalhadores sobre os seus direitos. Tem trabalhadores que entram numa empresa para realizar determinada atividade e não conhecem os seus direitos. Então, compete ao sindicato orientar esse trabalhador o que é direito e o que é dever dele. Compete ao trabalhador exigir as condições mínimas e necessárias ao desenvolvimento de suas atividades para garantir a manutenção da saúde. Então, nós, trabalhadores de saúde, devemos, no mínimo, exigir que os empregadores, os donos de empresas ou o governo, o que for responsável por a nossa atividade, nos forneça EPIs,
suficientes para que nós podemos desenvolver a nossa atividade. EPIs e EPCs, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Que o empregador nos forneça condições ideais de trabalho, para que a gente não coloque a nossa saúde em risco, tá? Compete a todos nós estarmos atentos a situações de descumprimento legal e exigir que os órgãos competentes assumam as suas responsabilidades. Então, é um processo de vigiar, é uma vigilância de saúde do trabalhador. A gente tem que monitorar, a gente tem que vigiar, tem que pedir por os nossos direitos, tem que buscá-los, tá? Então, a gente precisa aí desse olhar de vigiar, para que a gente possa exigir o mínimo de condições necessárias para o nosso trabalho. Então, turma, por hoje é só. Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo de higiene e profilaxia, que abrange vários tópicos, vários conceitos nas nossas próximas aulas, tá? Tchau, tchau.